Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Mensagem. Hoje tenho o prazer de estar a falar com Sofia Fernandes, licenciada em Direito, pós-graduada em Marketing Management, Psicologia Positiva, foi jurista, formadora, consultora de recursos humanos, tornou-se coach executiva e o seu percurso internacional levou a abraçar projetos em Londres, Genebra, Rio de Janeiro e São Paulo. Sofia é uma das vozes mais respeitadas em Portugal sobre liderança e gestão de tempo. Foi autora de 5 livros e foi premiada com o seu blog, às 9. Ela não apenas impactou o mundo digital, mas também tem uma comunidade de 550 mil pessoas no Instagram, por exemplo, para além de outras plataformas também. E além disso, tem contribuído ativamente para o desenvolvimento de talentos em grandes multinacionais. Sofia, é um privilégio ter-te contigo hoje. Obrigada. Agradeço o convite. Queria começar aqui um bocadinho, não focando muito, que eu sei que já muita gente sabe quem tu és e sabe o teu percurso, mas muito rapidamente, sei que o Às 9, como falámos, começou em 2005, certo? No Brasil. Mas acho que se calhar tu, melhor que ninguém, consegues dar aqui um pequeno resumo da história, só para quem não te conhece ficar também já a saber também quem é que está por trás do Às 9, que acho que o Às 9 é super conhecido, mas às vezes podem não fazer logo a ligação. Que é normal, porque durante muito tempo os blogs, na altura em que começámos os blogs, não havia, nós nem sequer tínhamos, o nosso nome não era público. E, portanto, havia nicknames e... Era mais secreto. Ninguém aparecia, ninguém conhecia quem estava atrás. E eu acho que era... Isso até era mais bonito. Era, sendo que hoje podia ser um bocado pernicioso, porque as pessoas atrás de um ecrã, imagina, Sim. Um filme, o que se vê, imagina, não sei. Sim, acho que evoluiu de uma forma um bocadinho, tinha aqui uma relação um bocadinho estranha com o digital. Mas sentes que ficaste, se calhar, um bocadinho mais preso ou sentes totalmente livre a escrever? Não. Igual. Sempre. Igual porque a minha escrita não é uma escrita... Eu não dou opiniões sobre a atualidade, a política, nunca foi esse o meu objetivo. Aliás, nunca tive nenhum objetivo. O blog começa precisamente por partilhar, única e exclusivamente com a minha família, o que é que eu andava a fazer pelo Brasil, porque se ficaram muito preocupados quando eu me despedi em Lisboa e fui para abraçar o projeto profissional no Brasil. Então, o Brasil, que tem, enfim, toda a gente, que é muito inseguro E sentiste isso? Não, nada, zero. Nesta altura, imagino, quando eu digo isto às 2000... pessoas hoje, não é? Dizem, mas hoje... Mas eu ia novamente para o Brasil. Se me surgisse hoje um projeto, pode ser que alguém esteja a ouvir? Eu ia novamente para o Brasil. Para e sentiste que, por exemplo, quando estavas a escrever, de algum modo, eu acho isso super curioso quando tu dizes assim, eu nunca tive um objetivo, eu fazia o que gosto. Eu acho que muita gente diz, devemos fazer o que gostamos, porque isso vai trazer-nos mais impacto. Sim. Mas às vezes são poucas essas histórias que chegam. Eu acho que tu aí és logo um exemplo de eu fiz o que gostava e cresceu tudo isto e sempre foi, e até um ponto curioso de tu dizeres que no Às 9, porque há muito pouca gente que conhece exatamente por isso, porque não fazes a tua própria divulgação, mas acaba por surgir muita coisa também à volta, mas consequência da naturalidade das coisas. Sim, é um bocadinho consequência da minha forma de ser e de estar na vida. Mas deixa-me dizer-te aqui 2 coisas importantes para quem depois nos vai ver e ouvir, que é, há aqui um trabalho que eu fiz, e repara, a minha formação de base é Direito, que não tem absolutamente nada a ver, do ponto de vista técnico, com aquilo que eu faço hoje em dia, que é formação comportamental. E, portanto, quer dizer que eu começo um percurso num sentido e mudo completamente o sentido a partir de uma altura em que tenho o primeiro contacto com a consultoria e a formação comportamental. Então há aqui 2 mensagens importantes que têm a ver com a minha forma mais de estar do que de ser. A forma de ser eu fui trabalhando. A forma de estar tem a ver com o facto de eu ter ido ganhando competências, e estamos a falar aí a partir dos 17, 18, quando entrei para a universidade, competências que me permitiram perceber que, independentemente do percurso académico que eu fiz ou que eu viesse a fazer, eu podia mudar a qualquer altura. E tu sentias isso na altura já? Eu sentia isto. Eu estudei Direito por influência do meu pai, porque sempre fui uma filha agradadora e porque o meu pai quis muito estudar Direito. Não, é um clássico, não é? Há muitos filhos e filhas que fazem e que estão... Acho que cada vez menos, e ainda bem. Espero que, por exemplo, não esteja influenciado de forma nenhuma ao meu filho a estudar o que quer que seja. Direito nunca. As pessoas que estão em Direito, realmente, mas não aconselho.
Não aconselho, porque de facto é muito difícil e muito, tira-nos muito, queima neurónios. Mas no sentido de, eu fui ganhando competências para perceber isto. Tu estás sempre a tempo de fazer coisas diferentes. E eu fui fazendo isso, ganhando competências, do ponto de vista mais, hoje consigo dar-lhes nomes, não é? De inteligência emocional, para que sempre que eu quis fazer uma mudança na minha vida, não estar dependente da validação de outras pessoas. Eu dependia da minha validação e de eu confiar, acreditar que eu era capaz. E por isso mudo do direito para a consultoria. E assim. Mas sentes que era intencional? Ou seja, quando estavas, de alguma maneira, procuravas aprender mais, procuravas focar-te nessas skills? Sim, eu consigo perceber que a partir de uma altura, eu sempre fui uma miúda muito... sou introvertida, sendo que durante a minha adolescência, para além de ser introvertida, era tímida, ou seja, tinha medo da rejeição social. E, portanto, sempre que estávamos num grupo, mesmo que eu soubesse falar sobre o tema que estivéssemos a falar, ou nas aulas, mesmo que eu soubesse a resposta, a ideia de que pudesse os holofotes ficarem em cima de mim ou a resposta não estar certa, apesar de eu saber que estava certa, pronto, porque era esse tipo de aluna, eu não falava porque tinha esse medo da rejeição social. Isso eu trabalhei, portanto, eu continuo a ser introvertida na minha essência, portanto, eu prefiro estar atrás do que à frente. Mas percebi que o facto de ir ouvindo algumas mensagens das minhas pessoas de referência, os meus pais, a minha família, de eu ser introvertida e de já ser muito calada, que isso não me iria permitir no futuro, quando eu estava a estudar Direito, se eu viesse a ser advogada ou magistrada, que era o que eu queria na altura, eu tinha que ter alguma capacidade de argumentação e, portanto, eu teria que trabalhar esta ferramenta essencial que é a comunicação. E eu comecei pela parte escrita, não é? Da escrita, que é a minha preferida, a comunicação escrita, e li muito, li. E sem estar a perceber que estava a construir o meu caminho, neste sentido, fui em descoberta da inteligência emocional. Pronto, hoje consigo dar-lhe esse nome, mas porque é que eu sou assim, ou porque é que reajo assim, ou porque, por exemplo, porque é que eu, em vez de dizer aos meus pais exatamente o que eu sinto, tenho necessidade de escrever. E, portanto, eu escrevia e entregava bilhetinhos aos meus pais, percebes? Então, andei sempre à procura de porque é que eu sou assim. Então, andei sempre num caminho de autodescoberta, autoconhecimento. Isso é muito curioso, e eu tocar em 2 pontos, que é, eu também uma vez, eu tinha uma amiga minha, que a falar com ela, por exemplo, se acontecia alguma coisa, um confronto qualquer que tinha que ser resolvido, ela não conseguia falar, tinha muita dificuldade em falar. Mas nós fazíamos, por exemplo, dava-lhe o telemóvel e era super fácil depois acabar por se exprimir de outra maneira. Mas eu ia-te perguntar, alguém que seja bastante tímido, o que é que tu achas que pode ser um caminho para conseguir... Não é fugir à timidez, mas se calhar conseguir enfrentar certas batalhas que ele gostava de ir para um palco, ir fazer uma apresentação, não sei. Primeiro perceber aqui essa divisão, que a timidez tem a ver com o medo. Ou seja, há aí alguma crença, transportando isto aqui mais para o coaching, alguma crença de que porque é que a pessoa tem medo que o outro não goste, rejeite. Portanto, tem que primeiro perceber isso. A introversão é uma característica. Portanto, significa que os introvertidos são pessoas que regeneram a sua energia no silêncio, muito mais afastados preferem estar em casa do que ir a festas, ainda que vão, mas sabem que é uma coisa mais pontual. E é preciso dividir aqui as águas, não é? A timidez precisa aqui de algum trabalho e podemos estar a falar de um trabalho não só de autoconhecimento, ler, pesquisar, há imensas páginas online e algumas estruturadas no sentido de tu fazeres um caminho, e há psicoterapia. Eu fiz psicoterapia durante muitos anos para deixar de ter esse medo da validação social, não havia nenhuma razão para... Isso é um bom ponto, a timidez está... separando outra vez, que é ser introvertido ou extrovertido faz parte de nós. Sim. Um pouco mais, que é se temos energia da sociedade ou se nos retira energia. Sim, exatamente. Mas muito mais de que a timidez é algo que se trabalha. Exatamente. Eu lembro-me, eu sinto que a mim, por exemplo, uma coisa que me aconteceu, em alguns a minha era diferente. Eu tinha contextos que eu era tímido. Realmente, agora estou-me a descobrir. Isto agora é muito curioso. Que eu tinha um contexto, porque eu não era uma pessoa nada tímida, no geral, mas havia certos contextos que eu era extremamente tímido.
eu não abria a boca. Pronto, se pensares, e eu não era assim. Porque, então, a partir daí desconstróis com que pessoas é que estavam. Exatamente. Tinhas receio que aquelas pessoas soubessem mais do que tu, ou imaginavas que... Ou seja, é perceber o contexto, em que contexto é que nós nos sentimos assim. Agora, a timidez é algo que, se tu sentes que te condiciona, atenção, se tu sentes que te condiciona, deves treinar. Tudo é possível de ser treinado. Eu sou prova disso, tudo. E voltando aqui um bocadinho então ao teu percurso, tu lembras-te na altura em que passaste do teu trabalho para dizeres, não, eu quero arriscar ou quero avançar com isto? Ou foi um meio termo que foi acontecendo? Olha, em relação aqui de passar do direito para a consultoria, foi acontecendo de uma forma um bocadinho... Olha, orgânica, como tudo, que é, eu trabalhei para pagar a faculdade, estou na universidade privada, e 2 dos últimos trabalhos que eu tive, já no final do curso, um foi a fazer telemarketing num banco, e outro foi a fazer sondagens. Portanto, tinha ali os 2 trabalhos para conseguir fazer face às despesas todas. E num destes trabalhos conheci uma pessoa que já estava a trabalhar numa empresa de consultoria e que precisava de muitas pessoas para fazer cliente mistério. E, portanto, o meu trabalho na consultoria começa como cliente mistério, que junta 2 mundos que eu adoro, que é observar, eu gosto muito mais de observar, estar caladinha do que falar, e escrever. E, portanto, eu tinha as características certas para ser um bom cliente mistério. Escrevia bem, gostava muito, alongava-me nos relatórios e gostava de observar. E o objetivo do cliente mistério é tu poderes analisar o que está à tua volta, avaliar, chama uma avaliação, para depois dar os teus inputs no sentido de entrar a parte da formação e poder trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado numa organização. Eu adorava essa ideia. Afastava completamente a formação, porquê? Porque tinha a questão da introversão. Como é que eu agora vou para a frente, à formação um grupo, se eu sou tão introvertida? Então isto foi, eu entrei na Dinagi, foi a minha primeira empresa de consultoria, comecei como cliente mistério e passei para a formação passado um ano. E esta mudança... É uma mudança, não só uma mudança do ponto de vista profissional, saio mais do back-office e vou para a frente, para o holofote, não é? Como eu costumo dizer, e se faz uma transformação, dá-se uma transformação em mim, ou seja, eu sinto que tudo aquilo que eu vim trabalhando durante o curso, e o curso de Direito, apesar de eu estar aqui a dizer um bocadinho mal o curso de Direito, mas foi porque morri muitas vezes, ressuscitei várias vezes por causa das orais obrigatórias, foi mesmo. Mas hoje, olhando para trás, aquilo deu-me uma endurance, não é? Um estofo, um jogo de cintura que eu provavelmente não teria com outro curso, não sei. Eu sei que, juntando as peças todas, aquilo que eu tive que fazer em Direito, que é enfrentar um júri para fazer uma oral, não é? Um grupo de professores estão em cima e tu estás aqui em baixo, parece que estás no tribunal, tens que superar aquele medo. Deu-me depois ferramentas, repara, isto faz tudo colando, como um puzzle, deu-me ferramentas para, ok, vou à formação, tenho formação para dar formação, vou conseguir. E depois o percurso tu começas a ganhar essa confiança em ti. Pá, eu sou capaz de fazer isto. E vais mais um grupo, mais uma empresa, sou capaz de fazer isto. Então, a partir do momento em que eu começo, e digo que a Dinagi foi muito mais do que uma empresa, foi uma escola, pela forma como eles nos formavam, eu começo a sentir que sou capaz de fazer muito mais. E, portanto, dali a despedir-me para ir trabalhar para o Brasil, para começar a fazer headhunting, para ir viver pelos países todos que andei, pelas cidades todas que andei, ganhei uma confiança. Cada vez mais te construías depois também nesse percurso. Sim, e portanto, quando chegou a altura de eu olhar para o meu percurso profissional e apesar de gostar muito da formação que dava, mas que já estava formatada pelas empresas onde eu estive, portanto há um guião e é para cumprir exatamente assim. E cheguei a uma altura em que eu digo, não, a minha formação, eu gostava que a formação que eu desse nas empresas fosse muito mais humanizada, muito mais centrada. Não é que a formação que eu dava não fosse, não é? Mas muito mais centrada no que é que as pessoas precisam individualmente do que o que é que a empresa precisa. Porque uma coisa vai impactar na outra. Portanto, temos que começar ao contrário. E isso foi um risco grande que eu decidi arriscar. Voltando aqui um bocadinho só atrás, porque já vamos aqui à parte também de como conseguimos ser mais produtivos e como gerir o nosso tempo, mas voltando só aqui um bocadinho atrás antes, que é,
Tu falaste que houve uma mudança em ti, mas foi também porque foste colocada numa situação onde tiveste que começar, já tinhas algumas skills, já tinhas ali algumas ferramentas, mas foste colocada na situação para ter que agir, para ter que fazer. E eu sinto isso em mim, que foi tudo o que me aconteceu, foi muito de... Eu fui posto numa situação e foi desenrasca-te, e aí evoluo. Mas às vezes eu penso, será que dá? Porque sinto que isto é a melhor maneira de evoluirmos, que é põe-te aqui, desenrasca-te. Vai. Mas será que nós conseguimos provocar isto? Sim, conseguimos. Eventualmente, mais uma vez, tem a ver com as nossas características, não é? E a forma como... Eu acho que hoje em dia é mais assim. Acho que a tua geração, a geração do Martim, da Beatriz, que estávamos a falar um bocadinho, são mais assim. Acredito é que falta aqui algum estímulo, ou seja, estão muito mais dependentes do estímulo externo, ou seja, das empresas ou das pessoas que estão à volta, do que procurarem internamente o que é que me faz feliz, qual é o meu propósito. Não há muitas pessoas que se ponham à prova, que é, vou-me pôr aqui para ver o que é que acontece. Não há. Da nossa experiência não há. O que existe é aqui como é que está-me a faltar agora a palavra? Uma expectativa das novas gerações que não existia na minha geração. Portanto, quando eu comecei a trabalhar. Portanto, nós queríamos sempre corresponder e ir ao extra mile. E hoje não existe isso. Hoje existe a empresa, eu estudei isto, a empresa tem que corresponder a isto. E, portanto, quando a empresa não corresponde, há aqui uma espécie de isto não é nada do que eu estava à espera. E há uma espécie há até um termo que se tem usado muito, que é o silent quitting, que as pessoas vão desistindo daquilo que estão e ficam ali à espera que surja outra oportunidade ou procuram ativamente outras oportunidades. O que eu acho que é um bocado frustrante, porque tu podes procurar, não tens de ficar ali. Eu acho que há aqui dois lados, o lado da pessoa e o lado da empresa. Nós trabalhamos quer um, quer outro. E no lado da empresa procuramos, na cultura organizacional, sensibilizar as empresas para estas novas gerações que não são iguais à nossa geração, à minha geração. Portanto, não estão lá na expectativa daquilo ser o trabalho para a vida deles. Zero. E, portanto, a empresa tem que, de alguma forma, se ir adaptando, não é adaptar. Portanto, o gerúndio, eu gosto do gerúndio neste sentido de movimento, adaptando, criando condições, não para reter as pessoas, mas para atraí-las com as melhores condições. E as melhores condições não passam só por aquilo que as pessoas recebem, passam também por aquilo que é o salário emocional. Quais são, o que é que eu posso acrescentar à vida desta pessoa que a faça adorar trabalhar aqui e acordar motivada para vir para este lugar. O que é que estas gerações procuram agora? Isto é um trabalho muito desafiante. Há algumas empresas, algumas das nossas clientes, estão despertas e disponíveis para isto. É um caminho, é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Do lado de lá, não é? Das pessoas, eu acredito que há aqui também esta questão das redes sociais e do imediatismo, e somos todos muito imediatistas agora, queremos as coisas rápidas, e vejo pelo meu filho, tenho muito pouca paciência para esperar pelo que quer que seja. Uma encomenda tem que chegar no dia a seguir, por exemplo, não é? Uma resposta tem que chegar em segundos. É preciso também fazer aqui um bocado, respirar fundo, que é uma coisa que falta muito às pessoas. Calma. Mas porquê que tu achas que, até eu ver, isso está a acontecer? Na minha perspectiva, eu digo sempre isto, que é nós antes, os nossos avós, o principal problema que eles tinham que resolver era pôr comida em cima da mesa. Tinham que resolver a fome. Por isso, qualquer coisa era bem-vinda. Muito bem. A seguir, se calhar, os meus pais, era muito mais já de vou tirar uma licenciatura, tenho a vida feita. Vou-me destacar só por aí. E agora nós estamos numa fase, eu acho que se calhar nem é só as empresas ajudarem, acho que a minha geração também está um pouco perdida, que é eu procuro no emprego um sentido para a minha vida, ganhar um monte de dinheiro, ter reconhecimento social. Se calhar, até que ponto se calhar o emprego também não está a ter um foco demasiado grande para saciar tudo? Sim. Não sei. Tem a partir do momento em que, ou até ao momento em que tu sentes, não é? Os jovens, esta nova geração, sente que quando as necessidades básicas estão preenchidas, portanto, tu tens capacidade para pagar as tuas contas, enfim, assegurar tudo aquilo que é o mínimo essencial, tu vais à procura de outras coisas que te realizem. Portanto, isto é básico, não é? É a pirâmide de Maslow. Portanto, as tuas necessidades estão preenchidas, tu procuras mais.
é normal. Claro. E é aqui que as empresas se podem destacar ou não, que é, as pessoas já não estão à procura do melhor salário, estão à procura das melhores condições. E o que é que são as melhores condições hoje em dia? É o propósito, é as pessoas sentirem que de facto há ali uma missão, que não são só mais uma pessoa dentro da organização, contam. Têm algo a cumprir, têm algo... fala-se um bocadinho... Antes falava-se muito do dar feedback e da importância de dar feedback, ou seja, em função do que tu fizeste, o que é que fizeste bem, e cada vez mais fala-se do feed forward, que é o que é que eu espero de ti. Isto é pouco desenvolvido nas empresas. E as pessoas, hoje em dia, os jovens, como tu, têm expectativas diferentes, como disseste bem, daquelas que eram antigamente. Quando as empresas se conseguem adaptar a isto... que é as expectativas que eles têm, que vocês têm, que nós temos, porque não estou do lado de cá, portanto estou dentro, as expectativas que temos adaptam-se a perceber, compreender o que é que os jovens querem hoje em dia. E é muito mais do que um salário, do que ganhar montes de dinheiro, já não é assim um objetivo tão... Não é o primeiro objetivo. Pois, eu vejo... Não é o número 1. Eu aí, da parte do dinheiro, o que eu vejo muito de falar também com os meus amigos é muito aquela questão de TikTok, Insta. De repente nós temos 5 pessoas que são... Percebo. Que nós vemos, se calhar, alguém... Nem vamos falar de toda aquela onda de que começou dropshipping, começou a ser... Começou outra carreira totalmente diferente e que é um caso único. Realmente podemos falar até de... Pessoal que nós vemos... Há muito aquela entrevista na rua de o que é que tu fazes e quanto é que tu ganhas. E eu acho que de repente cada vez a comparação, que é uma coisa negativa e não é, mas acaba por ter um efeito muito negativo às vezes na maneira como a recebemos. A comparação está amplificada a um nível extremo. Sim, nas redes sociais sobretudo. E eu sinto que muitos amigos meus sentem essa questão de ok, eu estou aqui, mas acabei de ver este a ganhar isto ali e estou eu a ganhar isto aqui. Então de repente, ou seja, não sei até que ponto o salário se calhar ainda não tem um peso grande nesse aspecto, só de comparação com... Sim, quando usas a comparação, sim. E de facto as redes sociais mostram cenários e vidas, não digo que muitos não sejam... mas raras. Que não correspondam à verdade, mas nem todos, não é? Não, e a questão, há uma música da Capicua que eu gosto em particular, gosto de todas, mas esta em particular, que se chama O Quadrado Perfeito, que explica exatamente isto. Quando tu estás, quando a tua régua para medir onde tu estás, para onde tu queres ir, são as redes sociais, está tudo errado. Portanto, sai mais daí, entra mais numa perspectiva de te conheceres. Isto parece um bocado clichê, guru, eu não gosto nada deste... Não gosto, não me soa bem a mim, portanto imagino que não sou bem aos outros. Mas é numa perspectiva de distancia-te um bocadinho mais para perceberes exatamente onde é que tu estás. E isto dá algum trabalho, que eu acho que é o que algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, têm alguma dificuldade em encarar isto como um trabalho. Tu percebes o que é que tu queres hoje em dia, e estávamos há bocadinho a falar da questão da gestão de tempo e da produtividade, é um bocado isto, onde é que tu estás e para onde é que tu queres ir. Então, quando tu falas que sentes as pessoas um bocado perdidas, é porque, de facto, não existe essa estrutura, essa definição de quem eu sou. Se tu perguntas a alguém, mas quem é que tu és? As pessoas definem-se por aquilo que fazem. Exatamente. Não é por aquilo que são. Quem é que tu és? Quais são as tuas competências? Diz-me 2 competências tuas. Sim, a primeira coisa que dizem quem é que eu sou engenheiro aeroespacial. Mas isso diz o que é que tu... Exatamente, diz uma coisa que tu quiseste estudar, porque é que quiseste estudar e porque é que quis estudar Direito? Eu hoje sei porque é que quis estudar Direito, quer dizer, querer, não queria. Certo? Pronto. Mas como é que pode ser o caminho, então, para nos conhecer? O que é que, na prática, poderia ser algo para nos conhecermos melhor? Existem diferentes fórmulas, muitas fórmulas. Não acredito no One Fits All porque somos todos diferentes. Sim. Portanto, seria até aqui um bocado perigoso dizer assim, faz assim. Sim. Se calhar algumas que resultaram contigo. Sim, por exemplo, pegando aqui um bocadinho no meu último livro, que é o 6º livro. Sexto? 5, 6, sim, é o 6º livro, tudo certo. Tem a ver com o facto de, mais uma vez, eu ter-me posto aqui à prova por diferentes razões, saúde, melhorar a minha condição física, uma série de razões. Hoje acredito que também está muito na base,
sobretudo o facto de olhar novamente para a minha saúde mental e perceber o impacto que a minha saúde física estava a ter na minha saúde mental. Apesar de que saúde é saúde, não é? Como um todo. E mais uma vez me pôr à prova. Mas porquê é que eu me pus à prova? Eu acho que é isto que falta um bocadinho nas pessoas, que é procurarem aquilo que as motiva a ir fazer qualquer coisa diferente. E isto qualquer coisa entre aspas, porque é uma coisa que me realiza. Então, tu precisas ter uma estrutura. Tu precisas começar por algum lugar. Porque se tu começas a olhar para a rede social e dizer X pessoa conseguiu isto, tu não sabes o que é que está lá atrás. Eu vejo isto hoje, tenho 49 anos, estou nas redes sociais no digital desde 2005. Antes já havia aqui diferentes fases, já vivi diferentes evoluções das redes sociais e do digital. E vejo ainda muito esta questão de olhar para ali e dizer, não, quer fazer o que este está a fazer, mas tu não sabes o que é que está atrás. E vejo, por exemplo, quando as pessoas olham para os meus resultados, não fazem a mínima ideia de como é que eu chego aos resultados. Há uns dias recebi um áudio no WhatsApp a dizer, gostava de perceber quais são ou quais foram os teus segredos para atingir isto ou aquilo. Não é uma questão de segredo, é uma questão de estrutura. E deixa-me dar-te de exemplo, quando começo a trabalhar, tenho alguns clientes de coaching, portanto, sessões de 1 para 1, poucos por ano, e quando começamos a trabalhar, eu percebo imediatamente, nas 2 primeiras sessões, quem de facto está empenhado em investir em si mesmo, porque dá muito trabalho, e quem está numa de... estou aqui para perceber melhor ou para entender porque é que eu estou a sentir isto. E depois há aqui um divisor de águas. Uma questão é o coaching, que é para te fazer olhar para a frente, não é? Estás aqui, ponto A, queres chegar ao ponto B. E há outro lado, que se pode complementar ou não, ou fazer um caminho separado, que é a terapia, em que tu vais entender o que é que eu fiz isto até aqui, o que é que me condicionou, o que é que me condiciona. E no coaching o objetivo é trabalhar, é do A para o B. E eu percebo que existe alguma dificuldade hoje em dia em olhar para as coisas que te dão muito trabalho. E dá muito trabalho fazer esta mudança. Eu tive um ano, só para dar um exemplo real, porque tu olhas hoje para mim, enfim, vou falar do meu peso, porque é uma questão muito mais visível, mas para perceber onde é que eu quero chegar, porque o último livro é sobre mudança de hábitos, e tem uma estrutura, e portanto eu só parti para a ação depois de ter preenchido as 2 primeiras condições do ciclo do aperfeiçoamento, que é o saber e o querer. E o saber é um trabalho muito exigente que te obriga a ir procurar, para teres um resultado diferente, fazer coisas diferentes. Isto obrigou-me a ler, a entrevistar pessoas. Digo, eu entrevistei nutricionistas. Entrevistaste como? Fui a consultas para perceber se aquele nutricionista se adequava àquilo que eu queria mudar, à forma como eu queria mudar. Nutricionistas, medida no sono, etc, etc. As pessoas dizem, eu quero só perder uns quilos. Pois é, que só perder uns quilos vai-te fazer olhar para a pessoa que perdeu também só uns quilos, repetir aquela fórmula, sendo que tu és uma pessoa diferente. Provavelmente, e eu já fiz isso, não é? De copiar uma fórmula, vais voltar ao que eras. E estás a falar em uma mudança física, portanto, trabalhar na tua saúde, mas podes estar a falar, e o meu livro aplica-se de uma forma transversal a qualquer mudança. A mudança é sobretudo no teu mindset, não é? Na reconfiguração que tu fazes da tua forma de pensar. Portanto, pegando no meu exemplo, eu tive que reconfigurar a minha forma de olhar para a minha alimentação, para o exercício físico, para uma série de condicionantes que não me estavam a permitir voltar à forma física que já tinha tido quando vivia no Brasil. Portanto, o que é que eu tinha que fazer para voltar ali? Eu tive 6 meses a ler, a estudar, a entrevistar, a tomar notas, a escrever o livro que entretanto publiquei, porque não era para ser este livro. Então o que eu fiz foi, que hábitos é que eu tenho? Que rotinas, que rituais é que existem na minha vida que me estão a levar até aqui ou a condicionar a não chegar ali. E estruturei isto tudo. E daqui passei para a ação. Portanto, tenho em mim as 2 condições, que são toda a informação recolhida. Tenho a segunda condição, que é o querer, que é a força de vontade, que é a motivação, se quiseres. Só que tenho que entrar aqui, porque não estou sempre motivada para fazer o que tem que ser feito. Tenho que entrar a disciplina. E tu tens que trabalhar a disciplina.
Então, mas curiosidade, tu passaste então, isso é super curioso, os primeiros 6 meses foi totalmente de, ou seja, não, nada de começar a agir para aquele... Nada. Curioso, porque tu estavas, lá está, é aquelas que estão sempre que dizem uma data de ramos, tu estavas no longo prazo. Eu estou neste jogo, eu sei que eu vou jogar este jogo. Exatamente. E eu não estou a querer isto para ontem, para amanhã. Lá está, eu também ia tocar nesse ponto que é inevitável, que é, tudo o que nos rodeia hoje, todas as empresas estão a pensar, ok, como é que eu vou construir isto que leve o mínimo de atrito para aquele cliente? Ou seja, nós já não somos mimados só pelos nossos pais, somos mimados por todas as empresas que existem no mundo. Por isso, cada vez, se calhar, é isso, cada vez a mudança e cada vez o trabalhar para também é mais difícil no nosso processo. É difícil, porque isto é mesmo difícil. Aliás, eu acho que começo o livro a dizer qualquer coisa como não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. É retirar o fácil, porque fácil, quer dizer, um caminho fácil é esse caminho da comparação. Tu vais lá, ok, deixa eu ver, como é que fizeste? Eu recebo dezenas, vamos dizer, centenas de mensagens todos os dias a perguntar como é que eu fiz, como é que chegaste aí. Quando eu começo... E às vezes por explicar que isto que eu te estou a explicar, que eu queria um resultado diferente, de longo prazo, e portanto tive que fazer algo diferente, uma estrutura diferente, eu já consigo imaginar as pessoas a revirarem os olhos. Já as perdeste. Já as perdi, porque querem algo fácil, rápido. Só que isto não foi rápido, foram 365 dias de mudança, que continuam, porque eu continuo no processo. Então, dos 6 meses... Quando, por exemplo, eu sei que isto, eu até ia perguntar que tu chegaste a emagrecer 40 quilos em um ano. Cerca de 40 quilos. Uhum. E isso é logo surpreendente, por isso é que toda a gente veio falar contigo. Mas tiveste 6 meses antes, ou seja, o processo já é um ano e meio. Sim, é um ano e meio. Mas super interessante, lá está, porque toda a gente quer as coisas... Sim. Mesmo que tu estou a pensar, se tu agora começasses, vamos imaginar, uma conta do zero no Insta, onde explicavas, vejam como eu emagreci 40 quilos em um ano, as pessoas ficavam presas logo aí, e a seguir tu dizias, pronto, os primeiros 6 meses eu não emagreci, estive no processo, pronto. Tchau. Esta pessoa não interessa. Logo. Mas lá está, se calhar até também toda a própria estrutura que está para transmitir as mensagens não permite que estas mensagens sejam transmitidas. Não permite. Seria muito, muito, muito fácil para mim, nesta altura, porque é fácil quando tu vês, uma coisa é, olha, mudei a minha forma, saí do direito para a consultoria, mas como é que fizeste isso? Como é que mudaste, não é? Fizeste a mudança do chip. Não é uma coisa muito visível. Se calhar mudou porque não tinha sucesso no direito. Ou se calhar, portanto, mesmo que eu explique que era uma coisa que eu queria fazer e que me revia ali muito mais próxima das pessoas do que no direito, não é visível. Uma mudança física em que tu consegues olhar para mim, ver-me com 92 quilos e hoje com 53, agora com 55, mas foi aos 53, espera aí, há aqui de facto uma prova que tu consegues ver como é que isto aconteceu. Então, mas quando começas a explicar que tive 6 meses sem ver um resultado físico, porque eu começo a ver resultados na minha forma de pensar. E isto é muito importante, isto é que te faz mudar. E tu estavas com um mindset calmo, por exemplo, porque eu sinto que muita gente, se calhar, quando se encontra numa posição que se sente, eu não estou bem assim, quer seja o que for, trabalho, etc. Relação, tudo. Pessoal, amorosa, tudo. A pessoa pensa... Normalmente, nós até, se calhar, aqui é tranquilizante pensar, não, eu vou começar a fazer isto, que assim vou-me sentir melhor. Queremos algo que nos tire aquela dor. Sim. E tu conseguiste apaguizar sabendo que tiveste de ter muita fé no longo prazo, focar-te mesmo aí. Fé é uma boa palavra. Como é que tu te focaste, como é que tu conseguiste tranquilizar o hoje desses 6 meses e saber que as coisas iriam correr como tu querias? Excelente pergunta. Fé é uma boa palavra, provavelmente das que eu mais repito na minha escrita e até nas minhas formações. Não uma fé religiosa, apesar de eu ser católica, cristã, e, portanto, é também essa a minha fé, mas é uma fé trabalhada, uma fé em mim, que é uma fé trabalhada, que é uma fé conquistada, que não é uma fé que nasce comigo, não nasce. Há pessoas que são muito mais confiantes, por natureza, por educação, eu digo que sou otimista por necessidade,
porque tive que trabalhar o meu otimismo para ver sempre o copo meio cheio, porque até conseguir voltar à universidade, eu tranquei a matrícula ao primeiro ano por questões financeiras, mas eu tive que ser otimista por necessidade. E depois sinto que sou otimista por vocação e sou otimista por educação, porque os meus pais também são otimistas. Mas a questão aqui é, no processo, a fé em ti, a minha fé em mim, foi o que é que eu já fiz até aqui, não só do ponto de vista de dietas ou de mudança física, não. O que é que já aconteceu na minha vida, que marcos é que eu tenho na minha vida, que mudanças é que eu tive que fazer e que forças é que eu precisei nessa altura. E eu fui fazer esse trabalho. Ou seja, eu passei por um divórcio, mesmo que tenha sido eu a querer o divórcio, nunca é fácil passar por um divórcio. Claro. Quer dizer, okay? Eu passei por 2 perdas gestacionais, não é fácil. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que mudar Tive porque quis mudar, não estava feliz, de país, de empresa. O que é que eu tive que fazer? Portanto, não te foques só neste objetivo que tens agora. O meu era melhorar a minha condição física, era respirar melhor, porque eu não estava a conseguir respirar bem, subir as escadas e conseguir falar. O que é que eu já fiz? O que é que eu já superei? Que conquistas é que eu já tive na minha vida e quais foram as forças que tiveram na base? Se tu começares a pensar desta forma, tu já conseguiste coisas, quer dizer, chegaste até aqui, o que é que fizeste? Ou seja, quem tu és, no fundo é isto, o que é que conseguiste fazer, quais são as tuas forças, o que é que podem ser as tuas vulnerabilidades e de que forma é que as transformas em força? Eu tenho várias vulnerabilidades e falo muito sobre elas. O facto de ter tido durante muitos, muitos anos e ainda lutar contra isso, alguma compulsão alimentar. Sei exatamente de onde vem, porque é que vem, quando é que aparece. O que é que entra aqui que me ajuda? O facto de ter estudado muito a gestão do stress, os gatilhos, que me permitem perceber quando é que de facto tenho fome e quando é que isto se trata de forma emocional. E, portanto, usar isso a meu favor. E tudo passa por um processo. Como eu te estava a dizer há bocadinho, quando eu tenho à minha frente alguém que quer fazer coaching, eu percebo imediatamente. Tenho muitos anos de treino, obviamente. Portanto, se calhar estou a falar com uma pessoa de 20 anos, quando estou a falar com a minha sobrinha, aquilo para mim é óbvio. Do que ela pode fazer, não tem de fazer, mas pode fazer para melhorar isto ou aquilo, ou procurar. Para mim é muito óbvio aos 49, mas eu olho para ela e penso, calma, que isto aos 22 não era assim. Portanto, é um exercício de empatia, como é que isto era para mim aos 22. Então, aos 22, tu não tens a mesma visão que eu tenho aos 49. Agora, tens um conjunto de ferramentas, tens um conjunto de informação à tua volta, tens acessos que eu não tinha. Ok? Portanto, não quer dizer que o teu caminho está facilitado, até porque tens também estímulos que eu não tinha. Mas quer dizer que existem ferramentas que se tu tiveres o teu querer, a tua força de vontade e a tua fé em ti trabalhada, eu se calhar começava por aí, trabalhada, queres mesmo fazer isto? Tu queres mesmo perder 40 quilos? Queres? Estás disposto a uma série de coisas? Tu queres mesmo mudar de empresa? Porquê queres mudar de empresa? Para quê? Acho que a pergunta melhor. Sim, porque às vezes o problema... eu penso sempre nisso. Quando pensamos numa resposta, questionar bem o problema, porque pode haver outras respostas. Eu posso estar muito fantasiado com aquela resposta só e aquela resposta não vai fazer nada ao problema. Há soluções melhores. Pois podes. E há outra coisa que no fim, o meu livro ganhou o verbo mereces, não é? Eu mereço, tu mereces, trabalhar a questão do merecimento, porque me fui apercebendo ao longo dos anos, mas sobretudo nesta fase de foco, foquei-me aqui, portanto queria perceber esta questão do merecimento em mim também. Eu tenho uma formação há muitos anos, desde que arrisquei neste trabalho por conta própria, não é? Abrir a minha empresa, criar a minha metodologia de formação. Eu tenho um workshop, um curso que se chama Eu Mereço, e isto vem de 2011, Eu Mereço. E esse curso tem por base, portanto é dividido em 6 módulos, e tem por base o facto de, quando nós olhamos para a nossa vida, temos alguma tendência para usar esta frase usar o mereço como em algo negativo, ou seja, se isto de mal me aconteceu, eu dizia, pá, eu não merecia que isto me tivesse acontecido, eu sou tão boa pessoa, eu faço tudo bem, porque é que isto me aconteceu? Não mereço isto, não mereço aquilo. Mas muito raramente tu usas o eu mereço para uma coisa boa que te acontece. Fogo, eu merecia isto. Eu mereço que isto me aconteça.
A questão do merecimento está muito pouco trabalhada em nós. É uma ser questão, justo nós. Sim, é uma questão também da forma como a sociedade olha para o merecimento, não é? E também é uma questão aqui um bocadinho católica do merecimento, não é? Até que ponto tu mereces ou não, isto não tem que estar muito nivelado, não podes ambicionar uma coisa muito grande porque isso não é certo. Também tem que haver aí um equilíbrio também. Não, acho que nós devemos ser suficientemente e até mais amplamente ambiciosos em relação ao nosso merecimento, porque nós merecemos mesmo coisas espetaculares. Não vale a pena estar aqui a viver a pensar que mereço mais ou menos. Mereço coisas espetaculares. Portanto, o que é que eu tenho que fazer para chegar a elas? E tentar lutar, sim, porque acaba por não haver lá está, é aquele equilíbrio, às vezes eu penso muito nisso, que é aquele equilíbrio saudável, porque há que ser ambicioso, mas depois há aquela questão de não focar tanto na ambição e focar no presente. Sim, e no processo, é um jogo. E no processo, não é? Porque normalmente quando atinges o resultado, ok, atingi isto, muito raramente celebras o resultado, porque já estás focado, porque é assim que estamos, não é? Hoje em dia, já está focado no próximo objetivo. Não, para ali um bocadinho, celebra isto. A primeira coisa que eu comecei por fazer, antes de pesquisar, ler, é o que é que eu já faço bem? Que bons hábitos é que eu já tenho? Só, por exemplo, coisa básica, não pôr açúcar no café. Beber café sem açúcar. Já fazia isto, ok, check. Não bebo leite, check. Portanto, há uma série de coisas, percebes? Muito básico. Eu gosto de pensar nisso assim, desculpa de Roberto. Não é? Mas transporta isso para a tua vida. O que é que já fazes bem? Pá, já faço bem, sei lá, leio livros não sei o quê, assisto a podcasts que me dão ideias, insights para. Estou a fazer um curso online que é gratuito, faço as condições que eu tenho e que estou a aprender não sei o quê. Pá, se calhar ainda não é o melhor, mas é um caminho. Celebra o que já estás a fazer bem, porque isso dá-te força para ir à procura do que podes melhorar. Eu gosto até de pensar como votos, ou seja, do género, como se fosse uma eleição para um presidente, onde tenho duas pessoas cá dentro e eu quero que aquela pessoa seja a eleita. E eu penso assim, é ok, o que eu quero ao longo da minha vida não é ser 100%, não quero ter 100% dos meus, de mim próprio votar nisso. Sim, o que eu quero ir ganhando votos ao longo da minha vida e saber que hoje tenho mais votos que ontem e ir ganhando votos para aquela pessoa que eu quero ser. Para a pessoa que tu queres ser. Mas é ok baixar os votos, é ok ir aumentando os votos. Bom ponto. É mesmo ok falhar. É mesmo ok ir abaixo, é mesmo ok questionar, é mesmo ok sentir essa vulnerabilidade que não estou a conseguir e é absolutamente essencial pedir ajuda. Não há um único objetivo nesta vida que eu tenha atingido sem ter tido ajuda. Não há. Sem ter pedido ajuda, sem ter pedido opiniões, mesmo que depois a validação seja a minha e Até exteriorizar, falar alto. Sim, mas dizer, olha, o que é que achas sobre isto? O que é que achas sobre aquilo? Olha, ajuda-me a fazer isto. Está certo pedir ajuda, está mesmo certo. É fundamental hoje em dia. Acaba por ser logo... É um apoio também que não... E é alguém que está a ver as coisas de outra maneira que nós próprios estamos um bocadinho, se calhar, fechados. Isso não te retira valor, pelo contrário. Não. Sofia, agora vou ser um bocadinho advogado do diabo, porque eu estava a pensar, quando tu estavas a dizer, porque eu acho que é super interessante a maneira como tu fizeste, eu acho mesmo que é melhor, mas penso que muita gente, inclusive eu, pode cair no erro de, quando nós estamos a ver podcasts, até vamos pôr no emagrecer para ser algo palpável e visível. Quando nós decidimos, ok, eu agora quero emagrecer, quero mudar a minha vida. Vou começar a ver podcasts, vou começar a ler livros sobre emagrecer. Às vezes eu sinto que isso pode dar uma isto é a mesma palavra, que é masturbação do ego. Eu sinto que já estou a emagrecer e se calhar às vezes eu não vou fazer nada para. Eu sinto-me bem naquela zona de sonhar que vou ser aquela pessoa, sonhar que vou fazer aquilo e o que for. E na verdade fico só ali no mundo do Peter Pan e na verdade começa a não agir. Como é que pode ser aí a transição do... Como é que é o equilíbrio de estou-me a preparar para e agora é para agir? Sentiste ali alguma... ou já estavas preparada para isso?
talvez seja a parte mais difícil de explicar. Mesmo no livro, para mim foi difícil explicar isso, que é essa força que nasce cá dentro, ela aparece cá dentro quando tu tens de fazer o que tem de ser feito. Ela vai aparecer. A questão tem mesmo a ver com o quanto tu queres aquilo que tu queres. O livro chama-se Mereces Muito Mais do que Aquilo que Sonhas, porque no processo, portanto, eu tomo uma decisão e há aqui um conjunto de gatilhos que me levam a tomar esta decisão, porque isto passa por uma decisão, portanto, ninguém me impôs, ninguém me disse tens de fazer, não houve um médico que me disse, não houve nada. Passo por uma tomada de decisão, uma escolha minha que vem de um conjunto de gatilhos, que é, eu já sentia, a respiração não estava 100% bem, eu subia as escadas e tinha alguma dificuldade, tinha que recuperar fogo, eu já não corria há muito tempo e aquilo que eu gosto mais de fazer no desporto é correr, portanto, para o lado da corrida, o que eu fazia não me dava prazer, porque o exercício físico que fazia e não era constante, portanto não era regular, não dava prazer nenhum, porque eu gosto mesmo de correr. E, portanto, tu vais juntando aqui um conjunto de desculpas que te vão afastando do lugar onde tu já estiveste. Eu já tinha estado neste lugar. E de repente tu começas, isto não é de repente, há um somatório. A questão aqui é mesmo da forma como tu te consegues, não querendo novamente soar a guru, mas tu te consegues ouvir, silenciar o ruído. É uma coisa muito difícil hoje. Olha, há um livro que eu adoro que se chama O Silêncio na Era do Ruído, que é exatamente isto. Que estratégias é que tu consegues trazer para a tua vida que te permitem ouvir-te muito mais a ti. Não quer dizer que os outros não tenham razão e razões para dizer o que estão a dizer, mas tu conseguis entender-te melhor, porque no fundo é a tua vida, não é o que os outros querem, é o que tu queres. Se eu quero continuar com 92 quilos, siga. Se eu quero ir aos 50 e siga. Se eu não quero nada, ok, mas é o que tu queres. A questão passa mesmo por aqui. E eu acho que tem um bocado a ver com a forma como muitas vezes nos encostamos e nos conformamos com as coisas e, portanto, estabelecemos prioridades. E falando no meu caso, eu fui desenhando aqui o meu percurso, costumo dizer a régua e esquadro, e ele foi-se alterando naturalmente. Então chega uma altura em que eu aceitei que, por muitos planos que eu faço, e eu sou uma mulher de planos, eu sou da gestão de tempo, do foco, dos objetivos SMART, e tenho sempre muitos objetivos, tudo muito delineado, mas há coisas em que fui aprendendo a aceitar, que é um exercício muito difícil de fazer, que não vai correr exatamente como eu quero. E isto está tudo bem. Esta parte do isto está tudo bem é que eu acho que é o desafio hoje em dia. Eu acho que, e tocaste aí num ponto excelente, que é, e está-me a apetecer ler esse livro já, que é a questão do ruído. Se calhar nunca foi tão alto, porque tu tocas em tudo que é tanto a opinião dos outros. Lá está, voltamos àquela questão, redes sociais, exemplos, pessoas a dizer com uma voz super confiante, tu tens, mas é que fazer isto, tu mereces isto. Pelo amor de Deus. O merecer agora no outro sentido. O merecer, ok, mas o tu neste processo, só aqui um parêntese, neste processo, nunca ninguém vai ouvir dizer se eu conseguir, tu consegues. Eu também odeio essa. Quando vem lá... Não é, como é que eu posso? Isso não é justo, nem é honesto. Se eu conseguir, tu consegues. Como assim? Não é assim. O Ricardo Araújo Pereira, não sei se viste, houve uma entrevista que ele disse exatamente isso, que é quando ele vê essas pessoas, estão no palco a dizer se eu conseguir, tu também consegues, ele diz que só lhe apetece chegar lá e dizer para, calma lá. Mas eu também. Esta pessoa que está aqui no palco, ela se calhar teve isto, teve aquilo, não sabemos a quantidade de circunstâncias. Perfeito. É exatamente isso. Olha, o Ricardo Araújo Pereira já respondeu aqui. Muito bem, muito obrigada, até porque sou muito fã, um grande beijinho para ele. Mas é um bocado isso, que é, como é que é possível tu dizeres a alguém, eu agora chegar, e repare, isto seria uma forma muito fácil de eu atingir uma série de objetivos, se eu estivesse. Financeiros, ser uma autoridade a nível de emagrecimento, não atingir objetivos... Não é justo, não é honesto. As minhas condições, as minhas circunstâncias, a minha vida, as pessoas que estão à minha volta, as decisões que eu tomo, as estratégias que eu fui aprendendo a silenciar o que está à minha volta. E reparem, eu não estou a falar só do ruído de redes sociais, amigos, eu estou a falar mesmo de família. Sim. Há um conjunto de pessoas próximas de nós que nos limitam nas nossas ações.
E é muito difícil tu conseguires silenciar esse ruído, porque isso também é ruído. Haver alguém na tua família que te diz é absolutamente ridículo que aos 49 anos tu queiras pesar 55 quilos, dizer-me isto aos 49 é uma coisa, ouvir isto aos 22 é outra. Não tens a mesma estrutura emocional. Não. Ainda por cima, olhamos para aquela pessoa ainda com uma postura muito de autoridade. Foi... A tua referência. Exatamente, é um modelo a seguir. Se me está a dizer, é porque sabe. Se calhar é. No limite faz-te, vá, no mínimo. Sim. Leva-te a duvidar. Será que estou a fazer bem? Será que isto é certo? Portanto, esta questão da autoconfiança e da tua validação, daquilo que tu estás a sentir, é importante, por isso é que eu introduzo aqui o silêncio, a prática do silêncio, é importante tu perceberes exatamente o que é que tu queres. Não é o que o pai, a mãe... E repare, eu posso entrar aqui num contrassenso, porque eu fui estudar Direito porque o meu pai não me disse vai estudar Direito. Claro. Nunca é assim. Não, nunca é assim. Mas estava tudo implícito, não é? Até porque tens uma filha mais velha, uma filha mais nova, e só uma é que quer estudar, obviamente que esta vai estudar o que é suposto estudar. Eu acho que nesta idade até que eu estou, há muito um foco de deixar as pessoas orgulhosas. De deixar os pais orgulhosos, deixar namorado orgulhosos. E se calhar... Pois, mas o que me disseram há pouco tempo é que faz muito parte desta idade. Que é uma fase que, à medida que vamos envelhecendo, deixamos de focar tanto na opinião dos outros. Que era um bocadinho natural. Mas ia-te também agora perguntar um bocadinho mais só sobre, para finalizar aqui esta parte, e a seguir já vamos falar um bocadinho só da gestão de tempo e da produtividade, que é a confiança. Eu sinto que, como é que eu adquiro confiança? Para mim é muito mais de, ok, se calhar eu tinha medo de... Eu tinha um vizinho meu, uma vizinha minha, que tinha medo de ir até à fonte da aldeia, por causa dos cães, no caminho, etc. E aquilo é 1 km de minha casa, é super perto. Eu lembro de dizer, tipo, se queres ganhar confiança, tu tens que enfrentar a fonte. Ir só até à fonte. Será que para ti confiança é enfrentarmos medos e mostrarmos que somos capazes? Ou é se calhar mais olhar para o passado no que já fomos capazes também? O que é que para ti é ganhar mais confiança? Pode ser as duas coisas, mas mais uma vez falo, não é? Sofia que sou hoje, não é? Consigo olhar para... Sim, eu tenho medo de algumas coisas que não sinto que tenha que superar o medo de. E vou-te dar um exemplo que pode ser ridículo para muitas pessoas, mas é o que é. Eu tenho medo de... O Pedro que vai-se rir, porque tivemos há muito pouco tempo a falar sobre isto nas nossas férias. Eu tenho medo de andar de carrinhos de choque. Sério? Sério. Quando era pequenina andei e sofri aqui uma lesão no joelho e, portanto, está aqui e tu dizes assim, está bem, então vai lá superar esse medo e vai andar. Mas porquê? Sim, aí eu não quero ir. Sim. Aí eu estou a ser ruído. Pronto, eu não quero. Mas vai lá, mas eu não quero ir. Eu não quero ir saltar de paraquedas. Eu não quero ir. Eu também estou dentro. Pronto, agora, se eu quiser ir até à fonte... Porque a fonte representa uma coisa importante para mim, porque o que é que seja, porque eu preciso, aí eu enfrento. Ok, muito mais por aí. Há um medo terrível que eu tenho, mesmo medo, tenho um conjunto de crenças à volta que eu vou superar, porque eu quero superar. E é provavelmente um dos maiores medos que eu tenho na vida. E eu vou superar, está tudo marcado para fazer isso. Há sempre um plano para ti. Há sempre um caminho que tu... repara, eu tive não sei quanto tempo a estudar a pessoa que me vai ajudar a superar esse medo. Sei tudo sobre ela, sei tudo sobre as técnicas, sei tudo sobre... Sim, eu acho que a questão da informação, a forma como tu procuras a informação, dá-te confiança, dá-te chão, dá-te... E repara, se tu és uma pessoa... Isto depende muito da tua personalidade. Eu preciso de informação. Eu sou uma pessoa da gestão de tempo. Eu preciso das coisas planeadas, organizadas. Agora, preciso também, ou fui aprendendo a ter algum jogo de cintura, alguma margem para o erro, para a falha. Senão vou gerar muita frustração. Não vai correr sempre como eu quero. Não vai ser igual ao que eu idealizei, ao que eu projetei. Esta pequenina, que é enorme, este treino é que é fundamental. Ok, projeta o que tu queres, tens vontade, é importante para ti ir até à fonte, faz um plano, pede a alguém que vá contigo a primeira vez.
Escolhe uma hora em que tu achas que estão lá menos cães, ou o que for. Exatamente. Os obstáculos. Usa isto como uma metáfora. Há um livro que eu gosto muito, que falo muito nas minhas formações também de gestão de tempo e de comunicação, que é a metáfora do prego. E nós todos temos pregos na nossa vida e todos os dias, independentemente dos pregos que transportamos connosco, deitamos-nos todos os dias em cima dos mesmos pregos. E aquilo dói. Dói. Tu sabes o que é que tens que fazer para mudar. A mim já me estava a doer há algum tempo o facto de subir os 3 andares da minha casa e ficar sem fôlego. Já estava a doer. E o que é que eu fazia ao prego? Eu continuava em cima dele. Chega um dia em que o prego te dói de tal maneira que tu tens mesmo que mudar. E esse dia pode chegar por um despedimento, por uma doença, por perderes alguém, Então, o que é que tu fazes? Faz alguma coisa para... Vai trabalhar o prego. Eu concordo. Eu até sou mauzinho. Houve há pouco tempo um amigo que estava a passar por uma situação má. Que era... Ele estava mesmo a chegar ao poço, ao final do poço. Ele estava tipo, triste a dizer, eu estou tão feliz por ti. E ele assim, fogo, tu estás a gozar comigo. Eu ainda fui mal, eu fui mesmo mal. E eu, não, tipo, porque imagina, a partir de agora, tu... Não há pior. Não há pior, tu já estás mal. Okay. Tipo, a partir de agora, se calhar vai ser o ponto em que tu realmente vês que pode haver aqui uma mudança. Ou até pessoa... Tive um amigo meu que foi despedido do emprego dele, a vida a partir daí tem sido uma montanha russa só a subir. Tipo, foi a melhor coisa que aconteceu e para ele era a pior coisa na altura. Pois, eu sinto que as coisas más... Mas lá está, eu também sou mau porque para mim isso acontece. Para mim tudo o que é mau é tipo, ok, isto é mau, está bem. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Como é que transformas isso ou o que é que vai acontecer? Mas podes, não é mais, mal, e não. podes ter aí duas perspectivas, que há pessoas que vão olhar para esse fundo do poço, pegando nessa metáfora, e acreditar que ainda podem cavar mais. Em vez de acreditarem que, pronto, agora posso olhar para cima, porque é ali que está uma luz, há pessoas que vão continuar a cavar. Sim, que já desci tanto que isto vai continuar a descer. Isto nem acredita. É o chamado Calimero, isto é tudo tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que tu só consegues ver isto, tão mal, tão mal. É o Estado, é o Governo, é as finanças, é as contas, é o isto, é o clima, é o Papa, é o não sei, tudo é mau. Não tenho paciência. Nenhuma. A limpar, lá está, limpar o ruído outra vez. Se é mau, faz alguma coisa, não é? É o prego. Se está-te a doer, não deixes que perfure a pele de tal maneira que não te consegues levantar. Faz alguma coisa. É um Sim, bocado porque, isto. aliás, é um pouco isso. Há a questão de... Depende muito, mas às vezes podemos passar para o outro lado, entre aspas. E cada vez é mais difícil de voltar para este lado. Pois é. Como se isso disse. Olha, já foi há algum tempo, estávamos numa conferência sobre burnout, porque eu passei por um burnout durante a universidade, que antes não se chamava burnout, não era? Era esgotamento. Esgotamento, tens de descansar um bocadinho, tomar umas coisas. Hoje chama-se burnout e dá-se um nome certo à coisa, não é? Uma exaustão emocional que não és funcional. Portanto, estás sempre cansado, estás sempre triste. Portanto, eu sei o que é estar do lado de lá do caminho e o que é querer manter-me do lado de cá. E a linha que separa um lado do outro é muito, muito, muito fina. Muitas vezes tu já estás do lado de lá, tu já não estás a ser funcional, e não ser funcional não consegues reter as coisas, não encontras ânimo para nada, estás demasiado triste, estás muitas vezes triste, sentes-te muito cansado, sem ter feito muita coisa. Portanto, esse desalento, esse desânimo é sinal que é preciso levantar. Pede ajuda, faz algo, não estás a conseguir, pede ajuda. Sai para a rua. Faz algo, sai para a rua no sentido até mais metafórico, mas sai desse lugar, porque continuas a cavar. Tu podes... Sim, dá muito mais para o fundo, mas é pensar, uma vida, faz o que é com a tua vida? Uma vida. Mesmo quem acredita que voltamos cá. Pronto, deixamos... Estou a falar para a só parte para que sabe ter uma vida. Estamos aqui uma vez. Deixa-me introduzir aqui o Martim, por causa da questão do ruído e da forma como, de facto, nós podemos e somos influenciados, muitas vezes de uma forma inconsciente, fica no nosso subconsciente. O Martim, como quase todos os miúdos da idade dele, tem 12 anos, quer ser, ou quase todos, ou como muitos, não quero generalizar, quer ser jogador de futebol. Quer ser o ídolo, Cristiano Ronaldo, quer ser jogador de futebol.
divide-se um bocadinho, porque tu falaste e nós queremos agradar e sentir que os nossos pais se orgulham de nós. Ele divide-se um bocadinho com o facto de ser tão bom aluno em matemática, ter tanta competência para números, a cabeça dele ser empreendedorismo, como é que eu agarro nesta caneca e a consigo transformar em algo muito mais giro, muito mais interessante. É uma frase, é uma cor, então eu vou agarrar nela, eu compro-a por €1, eu vou transformá-la numa coisa muito mais espetacular e a seguir estou a vendê-la nas lojas, nos sites que há hoje, não é, para fazer publicidade, vou vendê-la a €5. E o Martim tem esta cabeça. Ele olha para qualquer coisa e para ele é negócio. Portanto, ele tem uma cabeça de negócio, de empreendedorismo, não é? Mas ao mesmo tempo tem aquela questão do futebol. Há um exercício em nossa casa, meu, mãe, pai, que é, eu gostava que o meu filho explorasse todo o seu potencial numérico, todo o seu potencial matemático, o que for, não é? De raciocínio numérico, tenha certeza que há alguma coisa, tenha certeza enquanto mãe, para algo que esteja relacionado, sabe, com gestão, com finanças, mas será que ele vai ser feliz? Portanto, há sempre essa questão de como é que um pai pode ou não... Eu já dei por mim na primária a responder ao professor do meu filho, a professor da primária, a dizer: Martim tem potencial para ter 100% a tudo, e ele tem 80, ou tem 90, ou tem não sei o quê. Eu dei por mim a parar assim, quer lá saber do ranking? E a pergunta que eu fiz ao professor é: mas ele é feliz? Percebe que ele é feliz? Ele é empático com os colegas? Ele é sensível? Ele está atento ao que se passa à volta dele? É que isso importa mais do que ele ter 100%. Agora, isto é difícil. E ter as ferramentas, só se calhar. Nós dizemos muito isso no nosso centro, que é o que interessa, até o 9º ano, o que interessa muito é o aluno a ter hábitos, hábitos mínimos de saber ter as ferramentas necessárias, mas de resto é tipo, se ele cumpre as coisas, se ele está a fazer um bom percurso, as notas não interessam. É um bocado isso, mas... Muito, não interessam muito. Não interessam muito, pois, sendo que é difícil. A Sofia mãe e o Pedro pai e a Sofia formadora, consultora, e com estas ferramentas e com todas as mudanças que já fizemos, conseguimos separar. E onde é que entra a mãe, onde é que entra aqui o profissional? Porque às tantas estamos... Tem que haver um guia também. E a mãe diz assim: sim, filho, mas para tu seres feliz, as notas são super importantes, porque depois vais querer entrar à universidade. E o Martim responde: mas eu não quero ir para a universidade. Como é que tu lidas com isto? E ele responde: eu não quero fazer o que todos estão a fazer. Pronto, estamos aqui neste... E tu respondes o quê? Perguntas-me: Sofia, tu respondes o quê? Fica a pensar. Não é fácil, lá está, tem que ser, porque um pai tem que deixar o filho, tem que ser, é como entre aspas um professor, que tem que ser alguém que está lá a encaminhar o filho, mas não lhe dá as respostas. Sim. E está a encaminhar, mas com muito cuidado. É mais um mentor. Eu tenho experiência, que é o que se espera de um mentor, eu tenho experiência, já passei por isto, eu sou a prova de que eu estudei Direito e depois fui estudar coisas que não têm nada a ver com Direito, fui para o ISEG, fui para o Instituto Superior de Ciências Sociais, não tem nada a ver, fiz Psicologia Positiva, quero fazer uma licenciatura em Psicologia, e o meu filho olha para o meu exemplo e para o do pai, que estudou Engenharia e trabalha em Consultoria e Formação Comportamental, nada a ver, e diz: se vocês fizeram um percurso diferente, eu também posso experimentar coisas diferentes. E aqui estamos alinhados. Nós podemos mesmo fazer diferente, sempre. Porque eu sinto só, e atenção, eu concordo, eu tenho 24 anos, por isso o que eu vou dizer, jovem, nada se sabe de ser pai e ser mãe. Tenho 5 sobrinhos, dá para ver ali qualquer coisa. Já tens aí uma experiência. Vai. Mas o que eu acho que um pai mais deve fazer, que eu vejo que é, e que agradeço que fizeram comigo, foi: ok, tu tens o básico, o mínimo de skills que construíste. A partir, eu lembro-me que eu, por exemplo, com o meu pai, ele só se importava com matemática e físico-química. Eu lembro-me de chegar no 7º ano a casa: pai, posso chumbar a francês? E ele: podes. À vontade. Não, se tu não queres agora, pronto, é contigo. E eu sinto essa preocupação, ajudou-me a construir ali algumas ferramentas que eu era livre dentro de matemática e físico-química, tinha que estar a correr bem. Ou seja, tens esta liberdade com esta responsabilidade. Exatamente, e foi sempre isso. Eu tive sempre. Eu era chumbar livre. A francês é muito bom. Ele deixou-me, não nos importou nada. Sempre tive nega aos francês. Meu filho vai adorar ouvir este podcast. Não pelo francês, mas outras disciplinas que ele diz: eu não preciso disto para nada. Tipo educação visual, por exemplo.
Posso chamar a educação visual? Pois, lá está. É aquela questão que é deixar... Eu penso que é isso, que é deixar... Porque depois o pai tem que ter só o mínimo de responsabilidade, que é, ok, tu evoluíste até aos teus 18 anos minimamente para te desenrascares e fazeres o que quiseres. Ok. Foi isso que eu pensei. E isso, para mim, até... Agora eu até queria aprender francês, eu até comecei a aprender francês lá na aplicação. Vês? Vais lá. Vou lá, mas ter sido livre foi muito bom para explorar exatamente o que queria. Ter sido livre, exatamente. E agora, voámos aqui por um tema e vamos voltar aqui para outro totalmente diferente, que é a gestão de tempo, a parte da formação, que acho que aqui também podemos ainda espremer muito sumo. Tanto, e eu fiquei muito curioso até pela questão do Getting Things Done, certo? David Allen, sim. E ia-te perguntar um bocadinho por aí, que é como... Eu sinto que, por exemplo, agora, eu antes... Eu tenho o meu próprio trabalho, eu defino o meu tempo. E isso é bom e mau. Desafio. Pois, eu sei. Estou Que igual. o que me acontecia muitas vezes é... Eu começava a trabalhar às 7 da manhã e ficava até à meia-noite, porque muitas atividades que eu tinha era tipo, esta é tão chata, faço a seguir. Faço a seguir, mas eu tinha que acabar aquilo daquele dia. E depois eu senti que os meus dias estavam a estender sempre muito. Enorme. Como é que alguém consegue gerir o seu tempo? Meu Deus. Muito mais fácil ensinar do que fazer. Mas olha, falámos aqui, o GTD, o Getting Things Done, entra aqui neste processo que te estava a dizer. Como é que nós começamos uma mudança? A primeira fase do GTD é essencial para qualquer mudança, que é a fase do tu retirares tudo o que tens na cabeça e usares uma ferramenta que é chamada do tabuleiro. É como se fosse uma folha em branco e tu colocas lá tudo. Ou seja, tudo aquilo que hoje tu tens como tarefas, preocupações, telefonemas que tenhas para fazer, consultas para marcar, listas de supermercado, o que for, tu pões tudo no tabuleiro. E é assim que deves começar os teus dias. É uma folha em branco. Okay. A tendência que nós temos é colocar na nossa agenda, seja ela digital, seja ela em papel, enfim, eu faço nas duas, é colocar na agenda aquilo que são as tarefas, ou sei lá, tenho um podcast para gravar, a que horas é, de que horas a que horas, e o resto deixamos cá dentro. Não é suposto eu estar a escrever na minha agenda, tenho que ir ao supermercado às X horas, ou tenho que fazer um telefonema para este amigo que faz anos, ou tenho que... Não fazes. Vais percebendo, não percebes, vais percebendo que há coisas que te vais esquecendo. Eu já devia ter feito isto, já devia ter marcado. Então, o GTD começa por ser muito complexo para depois descomplicar completamente a nossa vida. Porque tu começas mesmo por perceber que quanto mais minucioso fores, mais rigoroso fores, melhor dizendo, a colocar tudo o que trazes hoje, a te perguntar o que é que tens hoje na tua cabeça, que preocupações é que tens, que tarefas é que tens, põe todas no papel. E para um bocadinho e depois volta ao papel e vais-te lembrar de mais alguma coisa. Então pões lá tudo. E depois entras na segunda fase do processar e depois organizar. E este do processar tem a ver com aquilo que são as tarefas em que tu demoras menos de 2 minutos a cumprir, mesmo que não gostes dessas tarefas, é para despachar. É o Eat the Frog, não é? Tem que ser. Não há outra forma de dizer isto. Não gostas, mas tens de fazer. Vais sentir... Quando tu disciplinares, entra novamente a disciplina, não é? Quando tu disciplinares para isso, tu vais te sentir tão forte, tão confiante, tão capaz que, ok, eu faço isto. Porque tu consegues fazer isto. Tu deixas de procrastinar, deixas de ser snooze. Carregar mais 5 minutos, sabes? As pessoas snooze, as pessoas que carregam no despertador na vida, normalmente são pessoas que vão adiando coisas na vida, que têm que ser feitas, ok? E falámos há bocadinho do prego, é um bocado isto. Há mal que tu estás de férias, podes ser snooze à vontade, deves ser snooze, mas depois quando voltas à tua rotina, foca-te em o que é que eu posso fazer de tudo o que está aqui do meu dia, o que é que está despachado em 2 minutos, aquele telefonema faz agora. Aquilo que eu vou jantar, se puderes, enfim, se fizer parte da tua rotina, deixa organizado. Ontem, há um destes dias, estava a gravar um vídeo para uma campanha que dizia, uma das melhores dicas, apesar de não gostar muito da palavra, mas sei lá, estratégias que posso dar aqui quando nós voltamos às rotinas, e setembro é aquele mês de regresso, né? Escolas, isto e aquilo, trabalho, 100%, tudo, é a preparação. É 99% do nosso sucesso. Quanto mais tu te preparares, repara, o livro é sobre isto, o meu resultado é sobre preparação. Quanto mais coisas tu tens preparadas,
menos decisões tens que tomar no dia a seguir, portanto, isto partindo do princípio que organizas na véspera, menos decisões tens de tomar no dia a seguir e menos decisões tens de tomar numa altura em que ainda não tens clareza suficiente para pensar bem, que é quando acordas. Portanto, se tu preparares tudo na véspera, o que vais almoçar, o que vais jantar, tudo, a agenda, tudo, tu estás a facilitar a tua vida. Isto é uma das ferramentas essenciais no GTD, no Getting Things Done, na produtividade. Porquê? Porque retira stress. E o foco do GTD é conseguir ser produtivo com menos stress. Não é sem stress, porque ele está lá sempre. E ainda bem que está. Não é? Tem que ser de forma a ser um combustível. Sim, sim, sim. Agora, é seres produtivo com menos stress. Esse é o grande objetivo. Isso, por acaso, agora aí já levei aqui uma dica que vou melhorar, mas uma das coisas que eu sinto que funcionava muito bem era, por exemplo, e nós por acaso também ensinamos isso aos nossos alunos, que é pôr, por exemplo, ele tem um teste, tem uma época de testes. Vamos desconstruir a partir da época de testes até hoje, qual é que é o plano de ação, segunda de manhã estudas matemática, quarta à tarde estudas português, para estares tranquilo. Muito bem. Só que hoje, o que eu vejo que é mais difícil às vezes para nós é definir... Antes era mais fácil, que é tipo, faz exercícios. Vais chegar a um momento que tens o teste, a partir daí já não vais fazer mais exercícios, porque o teste já foi aquele deadline. Agora, quando os deadlines são muito... Quando não há deadlines mesmo, dependes de ti próprio. Por exemplo, para emagrecer, não existe um deadline, é quando for. Bom ponto. Não existe um deadline, mas existe uma ferramenta que se chama follow-up, que é muito importante e muito pouco usada, que te permite, quando tu defines um objetivo, tu colocares pequeninos marcos, portanto, pequenas datas, em que tu fazes o follow-up, onde é que tu estás no objetivo. Ok. E é como se tu conseguisses, não é? Ao longo do percurso, imagina, estás de janeiro a dezembro. Então, o meu deadline, se quiseres, o meu objetivo final, do ponto de vista cronológico, é em dezembro estar aqui. Tu precisas disso fazendo um check, não é? Onde é que tu estás? Então, por exemplo, no caso do peso, vais-te pesando, vais-te medindo, certo? Em relação ao estudo, tu precisas de, eu vou estudar isto e agora vou fazer, sei lá, um teste. Há imensos testes que eu posso fazer. Exatamente. Então, isso chama-se follow-up. Como é que eu estou? Que é para perceber no que é que eu estou bem, em que é que eu tenho mesmo que investir mais tempo. Há um método super antigo, que foi inventado por estudantes, que é o método Pomodoro, do estudo de 25 minutos, que é preciso... Nós sugerimos isto muitas vezes ao Martim. Tem alguma facilidade em se distrair, eu acho que 25 minutos, se ele conseguir estar concentrado 25 minutos... Retira dali. Sim, é espetacular. 25 minutos é muito tempo. 15 minutos é muito tempo. De concentração pura. É isso, a questão é essa, é de concentração, porque nós vemos... por exemplo, uma das regras que eu tenho é o telemóvel tem que estar fora da... Eu já não tenho notificações há 3 anos. Não tenho notificações nenhumas. Okay. Mas mesmo assim sinto que tipo, chamadas, etc. O telemóvel tem que estar longe, senão é super fácil de distrair. No GTD, na metodologia GTD, há uma etapa. O GTD é um curso, não é? Um percurso longo. Há uma etapa em que, quando tu queres passar a cinto negro, acho que é cinto negro que se diz, como no Karaté. Cinturão negro, exatamente. Tu precisas de chegar a esse nível de maturidade e disciplina que é 0 notificações. E 0 notificações obriga-te a teres definido na tua agenda quando é que tu vais ao e-mail, a que horas é que vais consultar o teu e-mail. Tu não podes estar sempre disponível. É impossível, não consegues ser produtiva sempre. As coisas quando são urgentes, é usar a escala quando vamos às urgências, não é? As coisas quando são urgentes significam que o prazo terminou. Portanto, têm que ser feitas agora. É vida ou morte. Quem entra primeiro nas urgências, fita vermelha, não é? Vida ou morte. Então, tu tens que organizar as tuas prioridades desta forma. Se tu tens uma tarefa urgente, significa que o prazo já terminou. Tens que a fazer já. E depois vais colocando as outras em função das cores. As cores funcionam muito bem. Então, repara, se tu colocares na tua agenda o que é urgente, que nunca deves ter coisas urgentes. Isso é um péssimo princípio. Significa que tu não estás a cumprir prazos. Deves ter coisas prioritárias, significa que ainda tens prazo. Deves ter coisas importantes, que ainda vais colocar em prioridade, portanto vais planeá-las. E significa que tens de ter coisas necessárias, que é uma parte que toda a gente ignora.
E as coisas necessárias para ser produtivo, mais produtivo, com menos stress, são, por exemplo, não ter notificações. Seres tu a controlar o teu tempo e não o teu tempo a controlar-te a ti. Então, colocares na agenda quando é que consultas o e-mail, do meio-dia à 1, da 1 às 2, o que for, define. Quando é que vais ver as tuas redes sociais? Quando é que respondes a e-mails? Quando é que... Se tu tiveres isto planeado, tu nunca tens urgências. Um imprevisto, sim, por exemplo, nas empresas acontece, mas eu estou dependente do trabalho de outras pessoas. Pode acontecer. Claro. Então aí redefines. Porque significa que se tu tiveres tudo planeado em termos de prioridade, importância e necessidade, tu consegues nessa urgência intervir, porque o resto está controlado. Então seria possível, agora que eu penso, ou seja, se as organizações tivessem muito mais uma estrutura mais bem montada, aquela produtividade que é falada em Portugal de ser muito negativa, este se calhar era um dos pontos principais para resolvermos? Se calhar é. Não é, se calhar, eu tenho a certeza que sim. Nós investimos muito em literacia sobre gestão de tempo, sobre produtividade. Eu gosto mais sobre produtividade, porque a ideia de trabalhar muitas horas e associar muitas horas à produtividade, trabalhar bem, trabalhar com qualidade. Tu podes trabalhar muito bem durante 4 horas e cumprir tudo. A questão tem a ver com a forma como tu trabalhas o teu foco e o que é foco para ti. E não há ninguém das pessoas que eu conheço e que leio, que sigo e com quem aprendi, que te diga que é possível ter foco com um telemóvel ao lado, com notificações. É impossível, porque distrais-te. Agora, há uma coisa que é importante também para manter o foco, que é o número de pausas que tu fazes ao longo do dia. Que as pessoas vão dizer, isso é um bocadinho, não é? É o contrário. Não é. Tu precisas ganhar fogo para voltar à tarefa. Curioso, que se calhar, imagina, estava a pensar no meu caso, se calhar esse é o meu problema. Porque, por exemplo, eu começo às 7 a trabalhar e eu gosto de fazer, de manhã é período de foco, não falo tento não falar com ninguém e estar fechado das 7 ao meio-dia. Sem parar vez nenhuma? Não, eu acabo por fazer pausas mas não é planeadas, é porque eu fico cansado. Pronto. Então. Porque eu estava a tentar aquela questão da produtividade, eu pensei, se eu pensar, das 7 às 7 e meia o objetivo é olhar para as tarefas e pensar como é que eu consigo fazer estas tarefas de uma maneira produtiva, para não perder tempo, muito bem, para as despachar. Mas depois eu acho que eu peco nisso, porque de repente eu começo a ficar saturado e depois é o acumular. Acho que já resolvi aqui um problema hoje. Duas coisas, onde entra a produtividade e a comunicação, e a forma como nós dizemos as coisas. Repara, tu disseste assim, como é que eu os consigo despachar? Para ti, isso não é o que tu estás a fazer não é bom, porque se tu queres despachar não é bom. Okay. Como é que eu os cumpro? Ok. Das maneiras mais eficazes. É a forma como nós olhamos para o que temos para fazer. Sim. Já estou a dar uma conotação negativa. Exatamente. Então já é seca. Tu vais encontrar tudo para substituir isso que tens para fazer. Portanto, a comunicação, a forma como nós colocamos as coisas eu tenho isto para fazer. Como é que eu consigo fazer isto entre a X e a X? Que pausas é que eu vou ter que fazer? E repara, eu estou-te a falar de pausas de 16 segundos. 16 segundos. Ou seja, há até convite a ouvir uma talk do Tal Ben-Shahar. Ele é professor em Harvard e ele teve a ousadia há muitos anos de sugerir em Harvard que pudessem ter um curso sobre ensinar pessoas a serem felizes. Harvard. E apesar de eu terem achado um bocadinho, ele já é muito conceituado, não é? Por psicologia positiva. Ok, bora lá. É um dos cursos mais concorridos em Harvard. Porque as pessoas todas querem aprender a ser feliz, claro. Como? Há uma fórmula. Não há uma fórmula, mas há um conjunto de estratégias que te permitem ser mais feliz. Uma dessas estratégias, para encurtar aqui, é a forma como tu olhas para a tua respiração e a forma como a introduzes como pausa ao longo do teu dia. Então ele foi chamado numa empresa de consultoria de programadores, e então fizeram ali 2 grupos de teste. E num dos grupos de teste, ele pediu às pessoas para, ao longo do dia, fazerem pausas de 6 segundos. Começou por lhes pedir 5 minutos, imagina pedirem-te para parar durante 1 hora, 5 minutos, e tu dizes, não, eu sei esse tempo, não vou conseguir, chega a 1, não tenho tudo feito. Então, ok, 2 minutos, não, 1 minuto, ok. Então, e se forem 6 segundos? Não vai fazer nada. Mas temos que nos levantar, sair do computador? Não. A única coisa que eu vos peço é que tenham um timer
uma coisa que seja suficiente, só audível para cada pessoa. Tu tens aí um timerzinho ao lado, diz pim. E o que é que tu fazes quando esse timer tocar? Encostas-te, portanto, apenas te afastas um bocadinho do teu teclado, não é? O teu foco de stress é ali. O teu teclado, fechas os olhos e respiras 6 vezes. Agora estou a exagerar. Sim, Respiras claro. profundamente. Calmamente. E voltas. Só isto. Só isto faz a diferença no teu foco. Só isto. Este só. Eu garantidamente vou experimentar isso. Experimenta e diz-me. Mas faz isto de uma forma, que é a palavra, consistente. Porque se tu experimentares isto um dia, no dia a seguir não fizeres, no outro dia fazes, no outro dia não fazes. Isto tem que ser consistente. Dizer assim, durante este mês, 15 dias, eu vou fazer isto todos os dias. Eu de hora a hora respiro 6 segundos e depois retomo. E depois diz-me, vou ficar depois é aquele curiosa hábito para saber. que... Não, eu vou mesmo... Agora ainda mais, porque já tenho um accountability checker. Exato. Agora vou ter mesmo de fazer. Vou pedir ao Pedro para te enviar a estrutura que nós temos de 21 dias em que tu tomas nota se cumpriste ou não, okay? E depois ao fim dos 21 dias o que é que tens a dizer sobre a ferramenta. Okay. E eu vou partilhar, e fica aqui dito que eu vou partilhar depois no Insta para toda a gente sobre os resultados. Exatamente. Fica aqui o compromisso 6 segundos de respiração. Ok. Mas escritos na agenda. Sim. Não. Eu gosto de meter em desafios temporários, eu faço às vezes alguns, por isso Olha, vai ser deixa-me fixe. só acrescentar, antes de passarmos à frente, há um livro, faz-me sugerir livros, aliás, eu devia ter algo no Instagram sobre livros. Um link do Goodreads. Epá, eu leio tanto, e depois, quando venho a podcasts ou estou em palestras, é que falo dos livros que leio. Há um livro espetacular que me ajudou imenso aqui a complementar na formação de GTD, que se chama Reload, que é do professor José Soares, que é uma das pessoas mais espetaculares do nosso país, e que trabalha com... Ele escreveu este livro, agora já tem um outro livro que é uma sequência deste, e ele trabalha com atletas de alta competição e escreveu o livro no sentido de explicar aos atletas de alta competição dentro das empresas, somos todos, como é que os atletas de alta competição, no futebol, no ténis, seja onde forem, que desporto for, se organizam para ser produtivos, para chegar a cada jogo, a cada partida e estarem focados, para estarem concentrados, para terem o seu descanso em dia, a sua alimentação. Então ele dividiu este livro em 4 capítulos. E eu recomendo esse livro a toda a gente. Reload. Então, os 4 capítulos são basicamente a forma como tu te organizas, ou seja, planeias o teu tempo, a forma como os treinos estão planeados, no caso dos atletas, portanto, e o que estávamos a falar da forma como olhamos para a agenda, a forma como tu te alimentas, isso vai ter um impacto enorme no teu foco e na tua concentração. Toda a gente já ouviu isto, mas toda a gente faz? Massajar o ego. A forma como tu encontras tempo ou encontras uma desculpa para fazer algum exercício, seja qual for, nem que seja levantar e sentar na cadeira várias vezes ao dia, pá, o que for. 5 minutos, 7 minutos. Eu comecei com 7 minutos de exercício, porque precisava de começar por alguma coisa curta. Para começar. Para começar. E depois a forma como tu pensas, como tu te organizas para, este pequenino exemplo, em vez de dizer vou despachar isto, vou cumprir estas tarefas. Forma como tu pensas. E estes 4 capítulos dão-te aqui um conjunto de pistas, de estratégias, para tu pensares melhor na forma como organizas o tempo e a forma como tu chegas aos resultados, transformando os teus hábitos. No fundo, este livro, juntamente com a formação que fiz de GTD, com o meu último livro, este Mereces Mais do que Aquilo que Sonhas, é o resultado disso tudo. Como é que os teus rituais, tu podes chamar tarefas, eu chamo-lhe rituais, no fundo é o que tu fazes todos os dias, como é que os teus rituais entram nas tuas rotinas de uma forma consistente, coerente, repetida, não é? Para se transformar em hábitos. E os hábitos são coisas que tu fazes sem pensar. Por exemplo, se eu te perguntar se ontem à noite, antes de dormir, lavaste os dentes, tu vais-me dizer? Agora digo que não. Não lavei. Ou dizias que não? Não lavo os dentes nunca. Nunca lavo. Não, mas sim, claramente. E eu pergunto porquê? Pois e já vem de anos, que é inerente... Mas porquê? Porquê que continuas a fazer? A questão é, tu hoje
não é? Olhas para esse hábito, é um hábito. Tu não pensas porque é que o estás a fazer. Tornou-se, faz parte da tua rotina. 100%. Ninguém se pergunta porque é que lava os dentes todos os dias. E depois é aquela curiosidade, que é tanto o bom hábito está como o mau hábito está. Bem. Porque é que eu faço também aquela coisa, até às vezes comportamentos de irritar-me com aquela pessoa, de o que quer que seja, já fica inerente. E então a pergunta é, para que é que eu lavo os dentes todos os dias? E tens um conjunto de respostas. Okay. Então, para que é que eu vou organizar, para que é que eu vou respirar todos os dias, de hora a hora, 6 segundos? Qual é o objetivo? O para quê permite-te abrir aqui possibilidades que um porquê não te permite. Um porquê faz-te andar ali um bocado na maionese. A maneira como fazemos a questão também acaba por ser muito mais poderoso. A comunicação, é tudo. Sofia, por último, aqui a nossa pergunta de praxe, que é, qual é que é a mensagem que tu queres deixar para a próxima geração? Devia-me ter preparado para isso, a mensagem. Olha, pode ser, vou ser aqui um bocadinho... Pode ser duas? Pode ser duas, à vontade. Então, uma é mesmo aquilo em que eu acredito, e malta, mesmo do alto dos meus 49, quase 50 anos, acreditem mesmo que merecem muito mais do que aquilo que sonham. Eu tenho um percurso de vida, não só do ponto de vista académico, profissional, mas também pessoal, familiar, que é... Eu, durante muito tempo, não acreditava que eu conseguia fazer isto, ser isto, ir aqui, desapegar-me disto, e eu consegui. E hoje tenho a certeza absoluta que, voltando atrás, se eu escrevesse uma... Eu já escrevi. Carta à pessoa que eu fui aos 15, aos 20, e diz, tu mereces mesmo aquilo, muito mais do que sonhas, tu és capaz de tanto. Às vezes basta-te só aqui trabalhares esta questão da fé em ti. Como é que tu trabalhas esta questão da fé em ti? O que é que te faz, o que é que te move, o que é que te faz acordar todos os dias com vontade? Vai procurar isso. Começa por ouvir este podcast, vai ouvir o que é que as pessoas fazem. Há um fio condutor em todas as pessoas bem-sucedidas, seja lá isso que for, o sucesso, que é relativo, não é? Para cada um de nós. Para mim o sucesso já foi a questão académica, depois a questão profissional. Hoje em dia está relacionado com a minha família, com a forma como nos entendemos, como comunicamos, a relação saudável. Mas começa por pensar na forma como, se tu hoje tivesses 49 anos como eu, onde é que tu querias estar? Okay? Porque é importante para toda a gente onde é que tu estás, mas o que é que tu querias sentir? O que é importante para ti? O que é que tu querias sentir? E felicidade é relativo. Não digas felicidade porque isso é muito redutor. Eu quero ser feliz. É redutor. O que é para ti ser feliz? Começa por responder à pergunta, o que é para ti ser feliz? É o quê? É ganhar mais dinheiro? Ok, então o que é que tens que fazer? É ter um emprego não sei o quê? O que é que tens que fazer? É viajar? O que é que tens que fazer? E vai tudo partir do mesmo. Plano, SMART, objetivos. O que é que eu tenho que fazer? Para alcançar aquele... Sim, para alcançar. E quando alguém te disser, se eu conseguir, tu também consegues, foge. Não podes ouvir aquela pessoa. E desculpa, antes de dizeres a tua segunda mensagem, só interromper-te, uma coisa que a mim me ajuda às vezes é pensar o que é que eu, com 80 anos, queria estar a contar aos meus netos? Qual é que era a história da vida que eu queria estar a contar? Isto parece super estúpido, parece que aqueles gurus estão a dizer isto, exatamente. Mas isto ajuda muito às vezes a tomar decisões no momento. Eu sinto que foi uma coisa que me ajudou bastante. Sim. É uma boa. Eu repito isso muitas vezes nas palestras, que é aquilo que eu gostava mais que o meu filho dissesse sobre mim. Como característica, a minha mãe foi uma pessoa, toda a vida foi uma pessoa alegre, porque a alegria é uma coisa muito importante. Viver com alegria é mesmo muito importante. Então, esforço-me, trabalho todos os dias para ser alegre e procurarem a diferença entre o que é que querem deixar como herança, pode ser possível ou não, e o que é que querem deixar como legado. A herança é algo que tu deixas para, e o legado é algo que tu deixas com. Eu foco-me naquilo que eu quero deixar com. O que é que o meu filho, o que é que as minhas pessoas vão ficar, o que é que fica de mim, não é o que é que eu ganhei para, em termos materiais. Isso é mesmo importante. Faz aqui a distinção entre herança e legado. E isto aqui já te coloca, é um divisor de águas. Se não quiseres pensar em mais nada agora, pensa herança, legado. E começas a trabalhar numa coisa e noutra.
porque são coisas diferentes. E se calhar e muito nós, se calhar muitos pais preocupam-se com a herança, mas que o legado era muito mais forte. É o ter e o ser. Certo. Então, onde é que te focas? E Sofia, havia uma segunda mensagem ou já foi agora colocada? Eu ia-te falar nisto, como é que eu faço esta pergunta ao meu filho, faço várias perguntas ao meu filho, normalmente à noite, que é o que é que foi o melhor do teu dia? As 3 coisas melhores do teu dia. No sentido de nos conseguirmos focar, estamos muito a viver o que é que vai acontecer, sem estarmos aqui e agora. É mais uma daquelas cenas dos gurus, mas é um bocado isto, não é? Mas que é verdade. Agora, porque senão tu não consegues apreciar. Então há aqui um exercício de foco, que é o que é que correu bem neste dia? Porque isto mantém-te aqui presente. O que é que correu bem? O que é que melhoravas? Podemos chegar aí também. O que é que correu bem? Uma coisa boa. Ai, não tenho 3. Opá, diz uma coisa boa. Quando fores dormir, diz uma coisa boa do teu dia. Diz a ti mesmo. Escreve. Eu escrevo. Porque depois posso ir lá ler. Diz uma coisa boa do teu dia. Se mantém-te aqui ancorado no bom. E faz perceber. E antes só de acabar, ia dizer uma coisa que eu fiz um desafio que era durante 100 dias. Eu tinha várias coisas que fazer, mas uma delas era... Eu tinha isto... Eu acho que isto faz sentido fazer durante um período de tempo. E para mim fez sentido, que era... Eu tinha que classificar o dia de 0 a 10 em termos de felicidade. E eu já sou uma pessoa extrema... Eu considero uma pessoa alegre. Mas eu achei super curioso que de repente eu olhei para aquilo e percebi que ainda era mais feliz do que era. Porque eu olhei para aquele histórico de dias e eu tive tantos, tipo, 8, 9. Aí tive aqui um 10, porque é que eu tive um 10? E eu tinha lá o comentário ao lado. Pois é, eu valorizo isto. Ou porque é que tive um 2 aqui? Eu, realmente este dia foi péssimo. O que é que aconteceu? Seja, e depois há padrões. Já estavas a usar uma ferramenta que usamos no coaching, que é a roda da vida, em que pões as áreas todas da tua vida e vais classificando onde é que estás e percebes que a roda, não é? Como num carro, se uma delas estiver mais vazia, não é? Onde investes menos, o carro não vai funcionar bem, não é? Não vai andar, certo? Sim. Isso é a roda da vida. Portanto, é um excelente exercício. Muito bem. Eu recomendo, mas admito, só para deixar aqui o disclaimer, que fui para aí até ao 85. Depois fartei-me, perdi o hábito de ir lá e foi à vida. Mas a experiência dos 85 dias foi incrível. 85 deu para retirar. dias, ok. Se calhar se tivesse introduzido aí um follow-up... Se calhar aqui voltou totalmente. Deixa-me ver como é que isto está. Se calhar vou melhorar este exercício para... Tinha sido. Sofia, foi um enorme prazer. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Obrigada pela oportunidade.